Tá, gente, vamos começar então, tentar fazer o máximo que der hoje. O que eu tinha planejado para hoje era a gente fazer uma MLP com L camadas em PyTorch. Eu queria introduzir para vocês um pouquinho do PyTorch. PyTorch é um framework bastante popular hoje em dia, talvez o mais popular hoje em dia para implementação de redes neurais. De uma maneira bem breve, o PyTorch, vocês podem enxergar ele como um NumPy estendido com o poder de autoderivação. Tá? Então, a sintaxe da biblioteca, ou a API, vamos dizer assim, do PyTorch é muito parecida com a do NumPy. Tá? O que eu quero dizer com isso? Enquanto que em NumPy a gente tinha a criação de arranjos, em PyTorch a gente vai ter a criação de tensores, ou tensors. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente faz, como sempre, eu vou até criar aqui uma célula nova para importar o PyTorch. A gente vai importar assim. Tá? Então, se eu rodar aqui, o Colab já vai reconhecer para mim. Perdão, é Torch. Tá. Beleza, importou. Então a gente vai criar aqui alguns tensores aqui, tá? Como é que a gente cria, por exemplo, um escalar? Criar um escalar. A gente pode fazer o seguinte, ó, scalar igual a torch.tensor. Ao invés de ser np.array, agora a gente vai ter o torch.tensor, ou tensor. Se a gente passar um valor só, assim, e der um print, a gente tem um tensor agora com valor 5 lá dentro. Tá? Da mesma maneira, eu posso criar um tensor de uma dimensão, fazer o seguinte, chamar de vetor, né? Aí eu passo aqui, como vocês devem imaginar, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu imprimir o vetor, eu vou ter um tensor agora que representa um vetor. Da mesma forma, eu posso criar uma matriz, que é 2D, né? Então pode ser uma matriz igual torch.tensor. Aí aqui eu vou abrir, vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, 7, 8. Tá. Vamos fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4, para ficar mais fácil, 2 por 2. Se eu mandar imprimir agora, funciona da mesma maneira. Tá. Então, se eu quiser agora um tensor 3D, é a mesma coisa. Só para ficar registrado aqui. Então vai ser 1, 2, 3, aí 1, 2, aí aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Agora, bom, como é de se esperar, né, a gente tem operações básicas da mesma maneira como a gente tem no NumPy, certo? Então eu posso escrever coisas do tipo recebe torch, criar aqui 2 tensores, 1, 2, 3, caso 2 vetores, né? 4, 5, 6, então eu posso fazer print A mais B. Mesma coisa. Tá. Bom, vamos pegar 2 matrizes aqui então, só para fazer um exemplo com matriz. Matriz A, matriz B. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1, por exemplo. Ou matriz I. Tá? Se a gente mandar imprimir agora A vezes I, vamos ver o que acontece. O vezes aqui é a operação ponto a ponto, lembra?
multiplicou, a gente multiplicou 1 por 3, não, perdão, 1 com 1, 2 com 0, 3 com 0 e 4 por 1. Bom, todas as operações básicas que a gente pode fazer em NumPy, a gente pode fazer em PyTorch, tá? Mas o que é legal aqui, para a gente passar mais rápido, é que a gente pode fazer derivação automática. Aqui vamos definir uma função, sei lá, função f. Aí fazer o seguinte, x ao quadrado, passar um x aqui, ou z, e retornar x ao quadrado mais 3x menos 5, por exemplo. Uma função quadrática aqui, né? Aí vamos criar um tensor aqui para o valor de x, que vai ser só um escalar. E aqui a gente vai passar um parâmetro que é bastante importante, que tem a ver com como você diz para o PyTorch, quando você quer que uma computação seja considerada para o cálculo dos gradientes. Tá? Que é a operação, que o parâmetro é requires grad. A gente vai marcar como true. Quer dizer que essa variável aqui, quando a gente cria esse tensor x, agora ele está marcado com essa tag, e aí durante agora as computações que forem executadas com x, né, o PyTorch vai guardar isso num gráfico computacional para poder fazer a derivação automática. E aí a gente pode simplesmente chamar aqui a função, ó, y igual a f de x. Como é que a gente calcula os gradientes, tá? Ou calcula a derivada? Basta chamar y.backward. Quando eu faço isso, eu automaticamente calculo a derivada de f com relação a x. Se tivesse mais de uma variável aqui na função f, você teria uma derivada parcial, teria um vetor, um gradiente, né? Teria uma parcial de f com relação a x, x1, por exemplo, e f com relação a x2. Mas como é que você acessa o gradiente agora? Essa função não retorna nada. Tá? Como é que você acessa o gradiente, ou a derivada nesse caso aqui? Você faz o seguinte, gradiente igual a x.grad. Então ele guarda em x o gradiente que foi calculado anteriormente. Aí a gente pode imprimir esse gradiente aqui. Ou derivada, né? Dá 7. E vamos verificar aqui. A gente passou o valor 2, né? A derivada dessa função aqui deveria ser 2 vezes x mais 3, não é isso? A derivada de f. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 3, 7. Certinho. Esse termo vira 2x, esse termo vira 3, esse vira 0. E aí deu certinho aqui, 7. Vamos fazer uma função de duas variáveis, só para vocês verem. F de g, de x1, x2. Return x1 quadrado mais x2 ao cubo. E aí a gente pode criar aqui. Vamos fazer isso separado. A gente pode criar aqui x1, x2 e aí basta chamar y igual a g de x1, x2. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. Rodou. Daí a gente pode fazer a mesma coisa aqui. y.backward, derivada, agora a gente tem derivada com relação a x1. Derivada com relação a x2. Está aqui. Então a gente tem as parciais agora. Pergunta.
Então, beleza. Eu queria só dar uma ideia geral, algumas coisinhas que vocês vão pegando ao longo do tempo, que a diferença entre o NumPy lá para, por exemplo, acessar o shape do NumPy, aqui é size. Tá? Então, por exemplo, a.size, a gente é o equivalente ao shape lá do NumPy. Tá? Uma outra coisa legal, bom, deixa eu deixar isso aqui embaixo. Outra coisa legal é que a gente pode fazer, por exemplo, a.numpy. Se você quiser converter um tensor para um arranjo NumPy, você pode fazer isso em qualquer momento. Tá? E você pode criar também um tensor a partir de um arranjo NumPy, também dá. Tá? Então, essa conversão é bem fácil de fazer. Bom, essa aqui é uma pequena e bem rápida introdução a PyTorch. Então, basicamente, para importar é assim. E as premissas, sempre quando vocês forem programar, imaginem como se vocês estivessem em NumPy, e aí se não funcionar o que vocês querem fazer, procurem no Google, por exemplo, tal operação em PyTorch lá, e vai ter uma coisa muito parecida, que nem a multiplicação, com outro nome. Mas, assim, geralmente até a passagem de parâmetros, a lista de parâmetros é muito parecida. Por exemplo, o PyTorch também tem reshape, tá? Assim como o NumPy. Você consegue fazer a transposta, né? E aqui, ó, transpose. Então, tudo que a gente já vem fazendo, em geral, já tem implementado em PyTorch. Eu queria começar um outro notebook aqui, chamar ele de MLP PyTorch, e agora que as coisas começam a ficar mais legais. Tá? A gente vai usar agora o PyTorch para implementar uma MLP com L camadas. Mas o PyTorch tem uma biblioteca específica para visão computacional, chama Torch Vision. Tá? E aí vou pegar umas funções específicas aqui de transformação de matrizes e imagens, perdão. Aí aqui mais dois pacotes, Torch Vision Datasets, para a gente pegar uns conjuntos de dados já mais fáceis. Isso é uma coisa legal desses frameworks, além de ter as funções de implementação de redes neurais, a gente tem um monte de função auxiliar para manipulação de dados e até para fazer download automático de alguns conjuntos de dados que são padrão da literatura. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados aqui chamado MNIST, que é um conjunto de dados clássico de visão computacional, que é de dígitos escritos manualmente. E a gente vai usar ele, tentar criar uma rede neural para classificar esses dígitos que estão em imagens, se não me engano, 28 por 28. E vou importar mais uma biblioteca aqui que é para carregar os dados, chama Data Loader. Tá? Esse aqui não é mais do Torch Vision, é do próprio PyTorch mesmo. Data Loader é uma classe para carregar dados de maneira estruturada. O que é legal é que esse Data Loader já possibilita que a gente carregue mini batches. Tá? Então a gente consegue criar mini batches assim, de uma maneira bem mais fácil e dividir nos conjuntos de dados. A gente consegue aleatorizar esses mini batches para a gente conseguir, para cada época, conseguir processar eles de uma ordem diferente. Tem um monte de função auxiliar que ajuda muito. Bom, agora eu quero fazer o download, então, do MNIST. E a gente vai dar uma olhada nesse conjunto de dados. A primeira coisa que eu vou criar são umas transformações que eu preciso aqui para que funcione, para que eu transforme uma imagem em tensor. A imagem é um arranjo bidimensional de pixels, né? Então, eu quero transformar essa imagem num tensor. E aí tem algumas funções já prontas para a gente fazer isso. Tá? Aqui eu vou criar umas transformações só, vou compor, na verdade, duas transformações. Transforms to tensor, que é para passar a imagem para tensor, e normalização também. Transforms.normalize. Então, eu estou compondo essas duas transformações aqui. Ó. Essa é uma, que é para transformar a imagem para tensor. E essa aqui, até aqui, é outra
para normalizar a imagem. E aqui a gente vai carregar então o nosso conjunto de treinamento depois do de teste. Aqui basta fazer o seguinte, a gente já tem para a gente uma classe Minist, e aí a gente vai passar só o diretório que a gente quer guardar. Aqui no caso seria criar um diretório.data, passar alguns parâmetros aqui, train igual a true, aí passar as transformações que eu quero que sejam aplicadas. Aqui é transforms só, transforms, e eu quero baixar esses dados aqui, download igual a true. Aí, baixou, e aí agora basta a gente criar um conjunto de teste, e aí eu vou usar essa classe DataLoader para fazer isso. Vou passar o nosso conjunto de treinamento, tá? E aí, olha que legal, basta fazer isso aqui, ó, batch size igual a 64. Então, o próprio DataLoader, para mim, já vai criar meus batch sizes, vai dividir meu conjunto de dados em batches de tamanho 64. E aí, eu vou passar um parâmetro shuffle igual a true, que é para fazer o seguinte, toda vez que eu for percorrer esse arranjo de batches, ele vai, antes de eu começar um for, por exemplo, ele vai aleatorizar esses batches para que eu percorra sempre eles em ordem diferente. E lembra que no mini batch a gente tem um for específico lá para os mini batches. Então aquele for vai ser aleatorizado toda vez que a gente começar uma nova época, a gente tem uma sequência aleatória diferente, com os mesmos mini batches, só que uma ordem diferente. Tá? Então esse parâmetro faz isso. Bom, agora eu só quero verificar, quero dar uma olhada nesse conjunto de dados aqui, tá? Vou criar rapidamente aqui um código para a gente acessar alguns exemplos lá dentro, igual a gente fez no trabalho prático até agora. Aqui eu estou acessando uma imagem, um rótulo, tá? E eu vou usar o matplotlib para converter os tensores em imagem de novo e plotar essas coisas aqui, tá? Então aqui basta eu fazer o seguinte, example image, ela tá normalizada, né? Então eu vou multiplicar por 0.5 mais 0.5 aqui. Aqui a gente chama de estou revertendo a normalização. E transformar isso aqui para NumPy. Aqui, deixar assim. Agora a gente consegue plotar essa imagem com essa função ImageShow. ImShow. Aí, pronto. Aqui a gente tem o dígito 3, tá? Rótulo 3. É uma imagem do conjunto de dados. Vamos pegar um outro exemplo aqui, qualquer, 2, tá? É o dígito 4. Vamos pegar mais um aqui, 64. Mais um 4. Tá? Então esse é o conjunto de dados Minist. São imagens desse tipo, com fundo preto, traçado branco do caractere, eles foram escritos à mão. E eles estão todos bonitinhos, já normalizados com esse tamanho específico, tá? Que, deixa eu pegar aqui e imprimir para vocês verem. Print, example image.size. Deixa eu ver. Isso, 28 por 28. Tá. Agora, finalmente, a gente vai definir uma MLP. E agora, nosso código vai ficar bem mais elegante, porque a gente vai passar a usar classe agora
para criar modelos. Tá? Então, a gente vai criar uma classe, por exemplo, chamada MLP. E aí a gente vai herdar o que o PyTorch chama de módulo. Tá? Então, todo modelo que você queira criar, você vai estender essa classe módulo. E aí a gente vai passar o seguinte, né? A gente vai chamar o construtor aqui, perdão, preciso criar o construtor da classe, né? O self aqui, para quem está acostumado com C++, é o this, né? Que é a referência para o próprio objeto. Aí a gente vai passar o tamanho o número de neurônios na entrada. Aqui é uma lista com número de neurônios para as camadas escondidas. E número de neurônios na camada de saída. Tá? 3 parâmetros só para construir uma rede. Aí aqui eu vou chamar o construtor da classe mãe, né? Aí eu vou passar aqui basicamente só o nome da classe e self, o meu próprio ponteiro. Tá? Isso aqui é tudo boilerplate para chamar o construtor da classe mãe. Tá? Essa linha aqui. Aqui, tá. Então o que a gente vai fazer agora? Para cada tamanho, né, que a gente passar, para cada tamanho de camada escondida, eu vou fazer o seguinte. Perdão, eu vou criar um arranjo aqui, ou uma lista de camadas. Tá? Chamar de layers. E a gente vai criar uma torch.nn.module_list. Uma lista de módulos. Aí sim, agora a gente vai percorrer a lista de tamanhos de camadas escondidas. A gente vai fazer o seguinte, self.layers.append torch.nn.linear. Tá? Linear é uma camada. Agora vocês vão pensar o seguinte: é a parte linear de uma camada. Tá? É o Z, é o cálculo do Z, é o WX mais B. Tá? Então, quando eu concateno só esse módulo linear, é só a função linear mesmo. Tá? Eu não coloquei uma função de ativação ainda. E aqui eu preciso passar um tamanho. E o tamanho vai ser... eu vou criar uma variável aqui, peraí. Só para percorrer, vou criar um tamanho de input size aqui. Começar com... Criar uma variável auxiliar aqui em size para eu conseguir fazer as trocas de tamanho de entrada adequadamente. Vocês vão ver aqui logo o que eu quero dizer com isso. Então eu começo essa variável auxiliar in size com o tamanho da camada de entrada. Tá? E aqui eu vou passar o quê? Vou passar o tamanho da camada de entrada para o tamanho da primeira camada escondida, tá? Que é hidden size. Hidden size é essa variável do for aqui. Tá? Aí agora eu vou passar uma relu aqui para que... Tá errado aqui, hidden sizes. Aqui eu vou chamar de HI para ficar similar, vou chamar de HI size para não ter problema. High size. E aí a gente passa uma relu e aqui a gente pode simplesmente omitir os tamanhos da camada, porque ele vai conseguir inferir para a gente. E aí eu vou atualizar aqui o insize para ser hidden size. Aí na próxima vez eu vou ter o tamanho da camada anterior e da camada atual. E assim eu vou conseguir percorrer um for criando camadas de tamanhos diferentes corretamente. Aqui é high size. Então esse insize está guardando o tamanho da camada escondida anterior. E aí eu consigo percorrer esse for criando o número L de camadas.
Faz sentido? Bom, essa aqui são as camadas ocultas, tá? Escondidas. Então agora criar camada de saída. Self.output layer igual torch.nn.linear in size, né, que é o último tamanho da última camada oculta, por output size. E aí notem o seguinte, gente, aqui eu não vou adicionar uma sigmoide, poderia, né? Para fazer classificação binária deveria ser uma sigmoide. Depois da camada, lembra que essa linear aqui, ela só faz a porção linear. Então desse jeito aqui a rede neural está definida para fazer uma regressão, porque a gente não está aplicando uma função de ativação na camada de saída. Então aqui eu vou deixar assim desse jeito. Mas depois a gente vai ver que a própria função de erro calcula para a gente a ativação necessária. Então dá para fazer isso, dá para você desativar esse cálculo automático ou manter ele. Tá? Mas o que é importante é o seguinte, se vocês adicionarem aqui a função de ativação, aí você tem que desabilitar esse cálculo lá na função de erro. Porque aí senão vai calcular duas vezes. Aí vai dar errado. E aqui, na verdade, o que a gente precisava de uma softmax, né? Lembra que a gente falou lá da função softmax, que é para classificação multiclasse, porque agora a gente tem 10 classes, de 0 até 9. São os 10 dígitos possíveis que a gente tem. E agora, olha que interessante, esse construtor aqui, ele só define para mim a arquitetura da minha rede. Para eu implementar a propagação das entradas, a gente vai criar uma função especial chamada forward. Essa função aqui é chamada quando você passa entradas para quando você instancia um objeto desse tipo módulo e você passa valores de entrada para eles, essa função forward que é chamada. Tá? E aqui a gente tem então, né, o self, ponteiro para si mesmo, e a entrada x. E aí a gente vai percorrer as camadas. Né? E um jeito comum de escrever isso aqui é assim. Vou percorrer as camadas, passando aqui a x como entrada e reatualizando o x para ser a saída. Que daí eu tenho o x agora a entrada da próxima camada. E depois da próxima camada, depois da próxima camada, sempre assim. Ao final desse for, eu tenho a saída ou a ativação. Teoricamente, esse x aqui deveria ser chamado de A, porque é a ativação da camada. Só que para escrever isso num for, a gente chama de x, que a gente vai pegar a ativação da anterior, passando como entrada para a próxima camada e vai fazendo isso, até que no final aqui, x seja a ativação, x é, né, a ativação da última camada escondida. Nesse ponto, para ficar bem explícito, x é a ativação da última camada escondida. Então basta eu calcular o valor de saída, que é self.output layer de x. Aí eu tenho aqui já um valor de retorno, basta retornar a saída. E essa é a nossa propagação de uma rede neural MLP usando PyTorch. Então, todo aquele collab lá que a gente tem de trabalho da prática 2 se resume, pelo menos metade dele está aqui. Agora a outra metade é mais simples ainda, que é treinar essa rede para resolver o problema do MNIST. Então vamos definir aqui, vamos setar nossos hiperparâmetros.
Vamos criar aqui um tamanho de entrada. Tamanho de entrada é fixo, né? Como eu falei para vocês, as imagens tinham 28 por 28, não é isso? Isso. Então, como a imagem é 28 por 28, nosso tamanho de entrada vai ser 784. A gente vai transformar as imagens para que elas fiquem achatadas. Tá? Então, a gente tem um vetor de entrada. Na MLP, a gente tem um vetor de entrada e, nesse caso, a imagem é transformada em um vetor. Então, o tamanho da entrada é esse aqui. Aí, hidden sizes, a gente que define, né? Na verdade, para ser mais correto, esse valor nem é um hiperparâmetro, né? A gente não pode alterar ele. Agora, o número de camadas, sim, o número de camadas eu vou definir como uma lista. E aqui são as camadas ocultas, né? A primeira eu vou criar com 256 e a segunda com 128. Então, a primeira camada vai ter 256 neurônios, a primeira camada oculta, e a segunda 128. E eu vou ter duas camadas ocultas apenas. Duas camadas escondidas. Aí, bom, o output size também é fixo. Que é quanto? Qual é o tamanho de saída? Quanto? 10, isso mesmo. Tem 10 classes. Né? 10 dígitos. Imagens 28 por 28. Tá, agora vamos criar criar nossa rede, ou instanciar nossa rede, né? Chamar de modelo ou MLP. A gente vai basicamente passar os parâmetros aqui, ó, criar MLP, e aí os parâmetros são tamanho de entrada, hidden size e output size, né? Então, basicamente aqui, input size, hidden sizes e output size. Se eu imprimir o modelo, o que acontece? Vamos ver. Olha que legal. Se eu imprimir o modelo, ele me dá um resumo do modelo. Então, é como se eu tivesse 4 camadas aqui, da forma como ele me apresenta, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que observar são os pares aqui, né? A gente tem essa primeira camada escondida e a segunda camada escondida aqui. E depois tem uma camada de saída. Lembrem que isso aqui é uma lista. Tem uma lista de camadas escondidas e depois uma camada de saída de tamanho 128. Ou 10 por 128, na verdade. Isso. 10 por 128. Tá. Ficou claro isso aqui? Como é que cria? Vou chamar de loss function, talvez. Loss function. torch.nn.cross entropy. Loss. Tá. Então aqui essa loss function é uma função de entropia cruzada. Nesse caso aqui ela não é binária, ela é multiclasse. E o optimizer vai ser torch.optim.adam. Tá? E aí, aqui no primeiro argumento tem que passar os parâmetros do modelo, que eu posso simplesmente escrever assim, model.parameters. E o segundo parâmetro é a learning rate, é o alpha. 0.001. Aqui eu poderia, notem que aqui eu poderia ter outros algoritmos de otimização. Poderia ter o gradiente descendente estocástico, poderia ter o RMS-prop e por aí vai. E existem outros também. Tá? O AdaGrad, por exemplo. Agora vem o nosso laço de treinamento, ou train loop, né? Aqui, vamos definir o número de épocas
igual a 10 e uma lista para guardar os valores de erro ao longo do treinamento. E aí, para cada época, né, fazer um for aqui das épocas. Agora, vamos lembrar da aula, né? Aqui eu vou criar um acumulador de erro, mas logo depois, para quem lembra lá do pseudocódigo que a gente fez no quadro, eu tenho agora um loop de épocas e eu tenho um loop de mini-batches, né? Então, eu vou escrever aqui o loop de mini-batch. Esse aqui é o loop para as épocas. E aí, aqui a gente vai escrever o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, inputs, labels. Aqui, o PyTorch já me retorna separado, que seria aqui o xt e o yt para a gente. Lembra que a notação t superescrito, ou elevado a t, o superescrito t, é o batch de índice t. Tem o batch 0, batch 1, batch 2. Então, aqui, tradicionalmente, a gente escreve assim, ó, inputs and labels. Então, tem tipo, isso para cada mini batch. Né? Então, aqui, em train loader. É train loader que a gente chamou? Ah, não, aqui é train loader. Isso. Então, aqui a gente já tem os mini batches para a gente. Tá. Aí, a gente vai fazer o seguinte, vai zerar os gradientes, optimizer.zeroGrad, e vai calcular as saídas, o y chapéu, tá? Seria aqui o y-hat, de t. Tá? Vamos até chamar assim, para ficar claro, xt, yt e y-hat t, seguindo a nossa notação. Aí aqui a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, model. Aí aqui a gente passa as entradas, que é o xt. Mas eu vou precisar dar um reshape nesse cara aqui, usando a função view. Então, o que isso aqui está fazendo é achatar a imagem. Vou fazer o seguinte, ó, xt flat. E aí a gente calcula o erro, que seria o nosso propagação das entradas. Aí segue a mesma ideia, né? Cálculo do erro, loss igual a loss function de outputs e labels. Outputs é o yt. Então, primeiro é o y chapéu. O primeiro parâmetro é as previsões. O segundo parâmetro são os rótulos reais. Isso. Está aqui. Calculamos o erro. Cálculo do erro. E aqui a gente tem o backward. Então, aqui o retropropagação. E como a gente viu lá no começo, basta a gente criar o equivalente lá que seria, né, os grads ou backward, né, que a gente viu mais cedo na aula. Aqui, para o otimizador, é a função step, que é um passo de otimização. Isso aqui é como se estivesse dando um passo lá do Adam ou um passo do gradiente descendente. E é isso. Esse passo já calcula os gradientes e atualiza os pesos. É aquele WT recebe WT menos alfa, sabe? Que a gente vem fazendo.
faltava aqui? Então vai ser executado aqui. Então, para executar aquele termo de atualização de peso, precisava calcular os gradientes. Então, essa step já faz tudo lá dentro. Com atualização de pesos. Lembra que no mini-batch a gente tem uma atualização de pesos para cada mini-batch. E acabou. Aí é só somar aqui. Ponto item. Para pegar o erro dessa iteração aqui dessa iteração do gradiente descendente para esse mini-batch aqui, XTYT. Isso termina o nosso loop. Agora a gente tem um erro para cada mini-batch, certo? Então aqui essa variável total loss está acumulando os erros dos mini-batches, tá? Por quê? Porque agora depois, agora que eu acabo o laço aqui, eu quero calcular a média de erro. Dividido por tamanho do train loader. O tamanho do train loader é o número de mini-batches que eu tenho. Então aqui eu calculo média de erro de todos os mini-batches, né, dos mini-batches. E depois eu vou salvar isso aqui agora nessa lista de erros, para eu pegar a curva de aprendizado do meu modelo. Então, para cada época, eu salvo a média de erro para os mini-batches numa lista, e aí depois eu consigo agora ver essa média que tem que estar baixando. Mas vamos seguir aqui, que a gente tem 10 minutos para acabar. E aqui eu só quero imprimir, então. Opa. As épocas aqui, ó. Vou fazer o seguinte. É isso, vamos ver se roda. Provavelmente deve ter algum erro. Claro. Forward function. Como assim? É por isso que ele falava que não existia o forward. Que eu estava tentando chamar uma lista. Executar uma função forward numa lista. Eu precisava iterar na lista. Aí, beleza. Esse errinho assim é difícil de achar. E acho que agora foi. Aí, foi. Bom, para rodar mais rápido, vamos até mostrar uma coisa aqui, gente. Dá para trocar, bom que a gente já está acabando, dá para trocar aqui o tipo de execução para GPU, ó. Tá. Para ficar um pouco mais rápido. Vamos rodar tudo do zero agora. Isso, rodou, baixou. Rodou aqui, aí, agora está rodando aqui. E vamos ver o que está acontecendo. Ele não está abaixando, né? Será que eu fiz algum cálculo errado aqui? A gente chamou... Perdão, gente, faltou uma coisa aqui. É separado, tá? O cálculo do gradiente, retropropagação, eu não estava calculando o gradiente. Cálculo dos gradientes.
E aqui atualizo os pesos. Agora vai. Aí, foi. Aí nossos erros devem diminuir agora. Enquanto isso, eu vou terminar aqui a função de plot. Que é só dar um título aqui agora, ponto title, chamar de curva de aprendizado. E xlabel, épocas, e ylabel, média de erro, média do erro, média de erro, né? plt.show. Aí uma coisa que ficou faltando, gente, que é importante, porque assim, quando vocês treinam os modelos, vocês vão treinar em GPU e tudo mais, e aí depois vocês vão querer salvar os pesos, né? Para poder usar depois os modelos em produção. E aí para salvar os pesos, basta você chamar torch.save. Aí você vai passar o modelo, que no nosso caso aqui acho que é modelo MLP, que é MLP model, né? Não, ponto state dict, que aí o estado dos pesos está aqui no dicionário, tá? E aí você passa um arquivo aqui, pode chamar de MLP model. Ponto, aí a extensão que se usa é essa aqui, PTH. E depois você tem a versão load, você tem o load desse equivalente aqui ao save, que aí você pode carregar uma rede treinada. E para carregar uma rede treinada, gente, você tem que ter a mesma arquitetura da rede que foi salva, tá? Então, o que a gente faz? Geralmente a gente tem um arquivo Python lá que tem essa classe definida, e aí você vai ter o código de treinamento. Geralmente você guarda essa classe num arquivo específico, separado, e aí você tem um código de treinamento, um código de produção, vamos dizer assim. No código de treinamento você importa essa classe, no código de produção também importa a mesma classe, e depois só dá um load, você instancia ela e dá um load. Quando você quer carregar o modelo, você cria ele aqui, depois chama um load com os pesos, passando os pesos depois dessa linha aqui, ó. Você chama o load e aí você tem os pesos carregados agora de um arquivo, tá? Não, então tá bom, gente. Vou deixar esse Colab pronto lá. Na próxima aula a gente vai falar de redes convolucionais para processamento de imagem. E eu vejo vocês na quarta, então, na sala teórica lá.